Fala galera, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 170 da prova verde do Enem 2017, a prova de Libras. Se vocês curtirem essa resolução, galera, não esquece de dar o joinha aí embaixo. Vamos lá, ó. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, a distância entre corpos celestes, que ficam no espaço, né? Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metro equivale a quanto? Então a gente tem que transformar esse número gigantesco aqui, ó, que está em quilômetros, a gente tem que transformar em metros. Então, antes da gente transformar quilômetros para metros, a gente tem que saber como ler esse cara aqui, ó. Eu tenho um número de milhões de quilômetros. Então, olha só, 1,496 vezes 10 ao quadrado, milhões. Galera, milhões é 10 elevado à sexta, né? A gente tem aqui, ó, 1 milhão é 1 seguido de 6 zeros. Então, quando eu falo 5 milhões, por exemplo, estou dando um exemplinho aqui. Se eu falo 5 milhões, isso aqui significa o quê? Significa o número que eu falei, que é o 5, seguido de 6 zeros. Ou eu poderia falar assim também, ó. É o número que eu falei, que é o 5, vou botar aqui em cima, ó. 5 multiplicado por 10 elevado à sexta, que é o número milhão aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, quando a gente fala a palavra milhões, a gente está falando vezes 10 à sexta. Então, esse número aqui, milhões de quilômetros. Então, ó, milhões, eu vou botar o vezes 10 à sexta aqui. De quilômetros. Quilômetros. Tá aqui. Então, notem que eu transformei esse número até aqui por enquanto, né? Então, 1,46 vezes 10 ao quadrado, milhões, é exatamente isso aqui, de quilômetros. Tá aqui. Agora a gente vai pegar esse número e transformar de quilômetros para metros. Então a gente faz aquela jogadinha, né? Eu sempre coloco aqui no canto, ó. Se eu tenho quilômetros e eu quero transformar em metros, como é que eu faço? E como é que eu faço a volta também? Para mim é mais fácil de quilômetros para metros. Porque, olha só, um exemplo, se eu tenho 2 quilômetros, 2 quilômetros são quantos metros? 2.000, né? Então eu multipliquei por 1.000. E agora que eu já sei a ida, a volta vai usar o mesmo número com a operação contrária. O contrário de multiplicação é a divisão. Então eu divido por 1.000. Se eu quero de metro para quilômetro, eu divido por 1.000. De quilômetro para metro, multiplico por 1.000. Então a gente quer o quê? A gente tem quilômetros e quer transformar em metros. Então vamos lá, vamos fazer isso agora. 1,496 vezes 10 ao quadrado vezes 10 à sexta. Quando eu quero transformar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000. Vocês concordam comigo que 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo? Então eu vou multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000, que é 10 ao cubo. Agora, nesse momento, eu tenho a resposta em metros. Então vamos efetuar agora essa multiplicação, né? Porque se eu olhar para as alternativas, ele manteve aqui, ó, 1,496, então esse cara a gente não multiplica, não faz nada, mas a gente tem que achar o expoente do 10 correto. Quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, né, base 10 aqui, basta a gente conservar a base e somar todos os expoentes. Então vamos lá, ó, 3 mais 6 dá 9, mais 2 dá 11. Então a resposta final é 1,496 elevado a 11. Dá o gabarito letra eco. Beleza, galera? Se vocês tiverem um amiguinho, um companheiro, um colega de aula que esteja precisando de ajuda para estudar para o Enem, compartilhe esse vídeo com eles. A gente faz bastante revisão aqui sobre a matéria que cai no Enem. É bem interessante passar para a galera isso aí. Se vocês curtiram, não esquece de dar o joinha.
Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!